câmera esteja invertida, será? Ah, pode ser, atualizar o Instagram. Agora sim, Nossa, que isso, hein? Mas a gente é persistente, agora vai. tem que ter fé. Isso aí. Acho que agora deu certo. Todo mundo vendo, ouvindo. Tudo certo, irmãos? Então vamos lá, glória a Deus agora. E agora sim. É que tinha que ter mais uma oração, agora deu certo. É, tinha que ser com emoção esse negócio. É. Ô, Pop, seja bem-vinda, né? Apesar de você ter me recebido agora, seja bem-vinda. A maioria dos Cara. irmãos aqui já te conhece. Acredito que tem muitos amigos seus aí, conhecidos seus, na live. Mas eu gostaria que você se apresentasse, mesmo que fosse breve, fizesse uma pequena apresentação de você. Uhum, tá bom. Bom, obrigada pelo convite. Eu adorei, assim, eu já me sinto em casa com vocês. É muito bom, é sempre muito bom estar com o pessoal, estar aí com vocês. Bom, vamos lá, apresentação. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga clínica, já vou aí para quase 10 anos de formado, o tempo passa muito rápido. Eu tenho especialização na área de família, então eu sou terapeuta familiar também, e também outra especialização na área de psicologia da saúde. E aí tenho seguido esse caminho aí da psicologia, eu amo, gosto muito. Hoje eu tenho focado bastante no cuidado de pastores, líderes e missionários. Então, grande parte do meu tempo, né, de estudo e do meu tempo profissional tem ido para aí, tem sido a minha paixão. Que mais? Conheci o Fábio, no seminário, né? Então eu fiz seminário, fiz teologia no Betel Brasileiro. E é isso que ele falou, né? Assim, o grande desafio e minha grande paixão é juntar essas duas ciências, que a teologia é uma ciência também, né? E aplicar na nossa vida, porque nós somos integrais, né? A gente fica cindindo demais a vida, não dá muito certo. Então a gente precisa entender realmente o ser humano. Acho que é isso. Amém. É uma alegria imensa, né? Eu aqui, como representante da Agape, te receber, né? Você está entrando aqui nas nossas casas, né? E é uma alegria imensa, porque sabemos que você é bênção, né? Você já esteve aqui nas nossas igrejas, trazendo uma motivação ao nosso coração, à nossa alma. Isso é gratificante demais para nós. Para nós não perdermos muito tempo, né? Não querendo ser grosso, mas vamos dar início ao nosso tema, saúde emocional. Irmão, se alguém tiver pergunta, os irmãos podem ir escrevendo aí na própria live, mas no store da Pop, ela também deixou uma janelinha de perguntas que ela vai estar respondendo durante a semana, se não for possível responder todas hoje. E se ela responder na semana, você vai ser mais abençoado ainda, porque você vai poder fazer uma retórica, né? Então isso vai ser muito legal. É... Ô, Pop, eu gostaria de já começar com uma pergunta, né? Por que as pessoas acham que a psicologia é coisa de doido? A gente tem esse preconceito, né? Já que a gente está nesse tempo aí de preconceito, né? Preconceito racial, mas vamos fazer essa ligação. Por que as pessoas têm esse preconceito com a psicologia, no seu ver? Eu acho que não é só com a psicologia, né? É tudo que envolve saúde mental. Então, a psiquiatria, a psicologia e algumas outras áreas, né? É tabu, é uma área que é tabu, né? E chamar de louco aquela pessoa que ela deseja saúde, viver melhor, é muito, muito baixo, né? Assim, mas vem com histórico, assim, antigamente, quando se começou a estudar
a área de abrangência era muito pequena, né? Da psicologia, da psiquiatria. Então, assim, por exemplo, um dos grandes públicos eram pessoas com esquizofrenia, né? O louco, que as pessoas chamam de louco, ele tem sintomas de esquizofrênico, né? Então, as pessoas limitam muito a visão, na verdade, né? A psicologia, a psiquiatria, ela é muito ampla hoje, ela não é como ela é antes, como ela era antes, né? Então, vem desse histórico, né, de ampliação e acho que é isso. Eu falo sempre para os meus pacientes, quando eles começam, que não é fraqueza, não é fraqueza começar um processo terapêutico ou ir para uma avaliação psiquiátrica, isso é só para quem tem coragem, porque não é fácil você ir lá na frente do profissional, você não conhece, você fala da sua vida, você se expõe, a gente cutuca, né? Porque você está ali para ser curado, então a gente precisa abrir as feridas, e aí só quem tem coragem para entrar nisso aí, para embarcar. Não é quem é louco, não. É verdade. E a gente vai falar sobre saúde emocional. Saúde de quem? De De quem? quem? É. Minha, sua, individual, né? De todos nós. Então, e nessa pandemia, como você vê isso? Porque o próprio Karnal, né, ele fala sobre essa distinção, a classe social, ela está sofrendo, ela está passando pela pandemia de formas diferentes, né? E isso Exatamente. tem revelado uma desigualdade grande, até mesmo na saúde mental, não é isso? É muito importante você falar isso, né? Porque a gente fica pensando, e aí, quais são as estratégias para lidar com saúde emocional, saúde mental? Mas o que o Karnal fala, né, que eu assisti também, ele fala: a epidemia revela de forma quase violenta a desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, quem é privilegiado, e é privilegiado mesmo, pode ficar em casa nesse tempo, normalmente classe média e classe alta, lida com sentimentos como tédio, né? E as outras pessoas que elas precisam ficar lá à frente e continuar trabalhando e sair de casa, elas lidam, por exemplo, com a fome, né? As pessoas de classes baixas são conflitos completamente diferentes, né, que a pandemia traz hoje. Isso é muito importante, porque, assim, por exemplo, no final eu trouxe algumas dicas, né, de como promover saúde, como você pode se cuidar. E a maioria dessas dicas está direcionada para as pessoas que estão em casa. Não são para as pessoas que estão fora, né? E é bom saber disso, porque assim, eu não excluo as outras pessoas, mas a gente está direcionando, né, aqui para quem fica mais em casa nesse momento. Certo. E qual é o cenário que você tem observado aí? Que você também está na linha de frente, né? Você já está fazendo atendimentos, já estava fazendo presencial e alguns viraram virtual através da rede e outros apareceram de repente somente pela rede, né? E qual é o cenário que você tem visto? O cenário amplo, e não vou falar só o cenário assim da minha clínica, né, da minha prática clínica, é que o medo é o grande sentimento do momento, né? Assim, as pessoas em geral, tanto as que estão em casa quanto as que saem, elas precisam aprender a enfrentar essa realidade do medo. E ao mesmo tempo, o luto de um mundo que todo mundo tinha construído, todos os sonhos, todos os projetos, a agenda, e que de repente parou, né? Assim, o mundo predito acabou. Aquilo que a gente tinha construído foi, né? E isso gera um sentimento de perda. Todo sentimento de perda, ele nos leva para uma vivência de luto. Luto, às vezes, a gente acha que é só quando alguma pessoa morre, né? Com certeza, muitas pessoas têm vivido esse tipo de luto hoje. Mas o luto acontece com qualquer tipo de perda. Então, nesse momento, todos nós perdemos de alguma forma. E todos nós estamos vivenciando esse sentimento de luto. É verdade. Esse processo de luto, até eu, ó, os cabelos estão ficando brancos, estou passando por um processo de luto. A juventude parece que está indo embora. Mas vamos lá. E como organizar? Como é que você tem visto? Como é que a gente pode começar a tentar organizar isso?
Porque a sensação que dá, né, nesse cenário que nós estamos vivendo é que a gente está Uhum. ficando meio louco, não é? Tem horas que a É. gente dá umas perdidas, né? A gente não Uhum. sabe que dia é, te perguntam que dia é hoje. Não sei se é segunda ou se é domingo de novo. É um cenário que Uhum. está levando a um estresse elevado, não é? E- Exatamente. eu, sendo honesto com você, a semana passada eu tive uns 3 dias assim de loucura, né? Uhum. Essa semana eu vi um post assim, aí falava assim, ó, se você ainda não surtou nessa quarentena, você não é muito normal, não. E é quase verdade isso, né? Não tô generalizando o surto, tá, gente? Mas é exatamente, a gente está vivendo, a gente está submetido a um alto grau de estresse e por muito tempo. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa psique não suporta viver sobre esse estresse por muito tempo. O que acontece? Ela se desorganiza. Então, essa sensação de estar confuso, de perder hora, que dia que é hoje, tudo isso é provocado pela liberação do cortisol, né? Que é o hormônio que o nosso corpo libera sob estresse. E junto com isso, né? Porque o cortisol ele altera o funcionamento do hipotálamo, que é uma região central do nosso cérebro, e essa região ela tem impacto no nosso corpo em geral, né? Então, por exemplo, acontece o aumento de infecções, de inflamações e maior comprometimento emocional. É isso que acontece nesse momento. Então, estamos todos vivendo muito estresse. É isso. Certo. E deixa eu te falar, o que é esperado diante dessa ruptura, ou desse momento? O que é esperado? O que você tem pensado nisso? O que é esperado um pouco é isso que eu falei, né? Essa vivência do luto, de perder, né? Traz a sensação de desconforto psicológico, quais são os sentimentos que a gente sente, né? Quase é um pleonasmo. Mas é isso, a gente sente. É o medo, a solidão, o vazio, a insônia, a desesperança, né? O medo do futuro. O que vai ser? É um futuro incerto, né? É exatamente isso. Com o estresse também, eu falei, né, das inflamações e tudo, então a nossa imunidade tende a cair. Por isso que muitos médicos, né, não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho visto muitos médicos falarem sobre ficar no sol, repor vitamina D, tomar vitamina C e outros tipos de vitamina, porque realmente o estresse ele tem esse impacto na nossa vida, né? Além disso, o aumento da ansiedade. Ansiedade, todos nós temos. Existe uma ansiedade que a gente fala que é uma ansiedade boa. Ansiedade que nos deixa com vontade de chegar, sabe? Amanhã, nos faz sonhar, nos faz ter expectativa. Ai, como que vai ser? Esse tipo de ansiedade, ela é legal, ela é boa, ela faz bem pra gente, nos impulsiona a viver. Mas a ansiedade ruim é aquela que nos paralisa, né? Então, é muito importante você medir essa ansiedade. Então, eu vou dar algumas dicas. A ansiedade, ela pode ser vista no nosso corpo, fisicamente, como? Com palpitação, taquicardia, que é o coração acelerado, tontura, tremor, falta de ar, náusea, né? E nas nossas emoções, como que ela pode ser vista? Preocupação excessiva, catastrofização, e eu acho que sempre vai acontecer uma coisa ruim. Eu olho para o futuro e sempre vai dar ruim, sabe? Não tem jeito de eu ver uma saída. Eu olho para um lado, às vezes as pessoas podem até tentar me ajudar, mas eu não consigo ver. A pessoa dá uma solução e fala, ih, mas vai acontecer aquilo lá. Não vai ter jeito. Então é isso. Medo excessivo, comportamento evitativo, o que que é isso? A pessoa que ela vai se isolando cada vez mais, tá? Remoer o pensamento. Então, vem um pensamento, às vezes a gente fala esse pensamento intrusivo. Vem um pensamento e eu não consigo sair, eu fico naquela espiral o tempo todo e aquilo drena a minha energia, tá? São alguns sintomas da ansiedade, uma ansiedade que a gente precisa de uma atenção maior, uma ansiedade que pode te levar a paralisar, tá? E também a variação do humor é muito esperada nesse momento, junto com o aumento de quadro de humor deprimido e possivelmente depressão. Por que que eu falo quadro de humor deprimido? Porque quem que vai fechar o seu diagnóstico não sou eu nem você, é um psiquiatra.
tá? Então, eu pontuo algumas coisas, algumas tendências, alguns sinais de alerta, mas a gente precisa procurar ajuda especializada, tá bom? Então, no caso da depressão, né, desse humor deprimido, quais são os sintomas? Perda de interesse pelas atividades do dia a dia, a gente chama de anedonia, nada mais dá prazer. Pode mudar um monte de coisa. E para quem está ficando em casa, já estamos em casa há muito tempo, isso pode acontecer. Porque assim, vai cansando, né? Você tem que ter mais criatividade. E aí, o que você faz? Não tem mais coisa para fazer. E é muito, muito rápido, muito fácil, muito rápido, principalmente para quem já teve depressão ou para quem tem histórico de depressão na família. É muito fácil que esse quadro seja intensificado nesse momento, tá? Sentimento de tristeza, insônia, alteração do apetite, autocrítica exacerbada. Então, uma pessoa ela fica muito exigente com ela mesma. Nada que ela faz tá bom, é tudo insuficiente. Ela fica se criticando o tempo todo, né? Que mais? Perda de concentração, dificuldade para tomar decisões, lentificação ou agitação. É uma pessoa que é isso, ela perde energia, ela tá mais cansada, ela quer ficar mais na cama, ou uma pessoa que fica muito acelerada, né? A depressão, ela é muito mais ligada a pessoas que só querem ficar na cama, por exemplo. Mas não é. Uma pessoa que ela não consegue se desligar e ela fica o tempo todo fazendo, também pode estar num quadro depressivo, tá? E as pessoas normalmente se surpreendem quando eu falo isso, né? Porque como assim? Nossa, ela não tá em casa chorando, ela manteve o trabalho, ela tá fazendo e ela tá com depressão. Sim, ela pode estar com depressão, né? E por último, pensamentos de morte e desejo de automutilação. Depois eu até vou falar um pouquinho sobre. Não seria nem automutilação, né? Comportamentos autodestrutivos. A gente pode ampliar, né, esse conceito. Eu falei muito rápido aí, mas se você que está me ouvindo aí identificou pelo menos 5 desses sintomas por mais de 2 semanas, então é importante que você peça ajuda, tá bom? É importante que você pode falar comigo depois da live, eu posso te encaminhar para outros profissionais. Se você já conhece profissionais, fale com essas pessoas, porque nós podemos pedir ajuda, né? Aliás, a gente vai falar sobre isso, né? E mais para frente. Ô, Pop, então é complicado, né? Porque, como você disse, nós precisamos ter ansiedade, porque a ansiedade também é algo sadio, é algo necessário, é algo que está nos motivando a ter aquela perspectiva de uma terça-feira melhor. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade também pode ser prejudicial. Então, a gente pode definir ou pensar que a ansiedade traz problemas de saúde, não é isso? Sim, com certeza. Devemos tomar cuidado, não é isso? E nesse momento aí que você falou, a ansiedade gera várias características ruins em nós, né? Quando ela é em excesso. Como lidar nos conflitos internos que a gente tem, já que a gente está isolado, estamos dentro de casa, como lidar com isso para que as pessoas que estão conosco não paguem a conta? Né? Ou não deixar transparecer demais. É claro que não dá para fingir, mas a gente tentar ao máximo não explodir, né? O Johnny até fez uma pergunta aqui, como vencer a irritação nesse tempo, né? Então, eu Uhum, queria ligar essas duas perguntas, se possível. tá. Eu acho interessante isso, né? Das pessoas quererem esconder o que elas sentem. Uma coisa é esconder, outra coisa é pagar conta, né? Então, por que esconder? Por que eu não posso abraçar aquilo que eu sinto, abraçar os meus sentimentos, nomear? Eu posso falar para a pessoa que mora comigo: olha, hoje eu não tô bem, tô triste. E pronto, você não precisa ficar também dando satisfação. Ah, mas por quê? Eu não gostaria de falar disso hoje, eu preciso de tempo para pensar, né? Então, eu penso muito nisso, ainda mais no meio evangélico, eu ainda vejo muito essa dificuldade, sabe? De abraçar a humanidade que a gente tem, como se as nossas emoções, elas não fossem dadas por Deus. Deus que fez as nossas emoções. Eu costumo dizer que as emoções, elas são uma forma de Deus falar com a gente também. Então, a gente pode usar isso. É legítimo, não é pecado, né? Falar, nomear, dizer como eu tô.
E aí, ainda no meio evangélico, eu vejo muito isso, das pessoas quererem se mostrar perfeitas, né? Eu tenho que estar bem o tempo todo. Como eu vou mostrar para a minha casa? Como eu vou mostrar para os meus filhos que eu não estou bem? Gente, para os filhos, é muito importante eles verem a fragilidade dos pais. É muito importante. Sabe por quê? Porque em dado momento da vida, eles vão se dar conta que eles são frágeis. E aí eles vão olhar para os pais e não vão ter referência. Nossa, eu não pareci nada com os meus pais. Meu pai nunca chorou. Minha mãe nunca chorou. Minha mãe nunca pediu ajuda, né? E eles vão perdendo a referência e eles começam a achar que eles estão errados de sentir. Entende? Então, isso é muito importante. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas já estou adiantando, de você se acolher, nomear o que você está sentindo, acolher, dar voz àquilo, certo? Agora, outra coisa é fazer o outro pagar a conta. Então, eu acordo irritada e saio gritando, batendo porta, não quero que ninguém não olha nem na minha cara hoje. Se não, né? Então, não é isso. Né? Quando eu me acolho, eu não me autorizo a fazer o que eu quiser com o outro. O outro não é responsável, eu que sou responsável por mim. E aí, lembrando aí o que o Johnny falou sobre a raiva, eu gosto muito de pensar na raiva como um sinal de que os meus limites foram ultrapassados, né? Normalmente, quando eu tô com raiva, eu não estabeleci bons limites. Eu deixei que as pessoas me invadissem. Eu deixei esses limites muito, como fala? É isso, eu não estabeleci limites, sabe? E aí a raiva é um bom sinalizador para você voltar e pensar, peraí, o que eu posso fazer? Aonde que eu me senti assim? Será que é excesso de trabalho? Será que é falta de sono? Eu não me cuidei? Eu não tenho me alimentado bem? O que é? Né? Eu tô negando o que eu tô sentindo, eu tô negando que esse momento tá difícil, eu tô achando que eu tenho que ficar bem para sustentar uma família inteira, né? Quando eu acolho os meus sentimentos, tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de acolher tudo isso e isso me desestruturar demais, né? Mas isso não acontece, isso é um passo para você ser mais saudável, para você ser mais coerente, né? Com a sua forma de viver. Respondi? Respondeu. É verdade. Eu também acredito que a gente, como você falou, Deus ele trata a nossa fragilidade, né? Você vê isso bem claro com Paulo, ele percebe porque você imagina um cara totalmente ativo, um homem que não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, e era um homem totalmente ativo, e aí Uhum. ele tem um problema, uma dificuldade, e ele pede para Deus, ó Deus, resolve aí que eu preciso agilizar, preciso pregar o evangelho. E Deus fala assim, não, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua dependência. Então, isso é profundo, né? Entendermos que somos frágeis, né? Como você falou, a gente tem construído um cristianismo onde a fragilidade é pecado. Ser frágil não é pecado, né? Pecado é uma coisa totalmente diferente de ser frágil, de ser humano, né? Não é ser humano que é pecado, né? Isso é complicado demais. Ô, Pop, e tem aumentado demais, né? Porque talvez alguém esteja aqui conosco e entrou e se pergunta, poxa, todo mundo está falando, mas qual a relevância disso? Houve algum aumento nesse momento de atendimentos, de procura Uhum. pelo atendimento? Não? Como é que você vê isso? Sim. Sim. Até dei uma pesquisada aqui, né, hoje, nessas estatísticas, e eu encontrei um dado muito importante, que é uma revista da Inglaterra, e eles fizeram um levantamento, que hoje houve um aumento de 43% dos atendimentos psiquiátricos e psicológicos também, emergenciais, né? Então, não são aqueles pacientes de rotina. São pacientes que realmente, pela pandemia, entraram em algum tipo de sofrimento psíquico e procuraram ajuda. Mas, em contrapartida, aqueles pacientes de rotina, eles caíram a porcentagem. Houve uma queda também de mais ou menos 40% dos pacientes de rotina por conta da questão econômica também. Perfeito. Então,
Ô, Pop, como você liga isso? Você acha que o encontro do indivíduo com o Senhor Jesus e o relacionamento com Ele causa algum impacto no pensar, no sentir e no viver do indivíduo que gere nele alguma coisa, alguma melhora na sua saúde emocional? Como é que você tem visto isso? Com certeza, com certeza. O encontro com Jesus, o encontro verdadeiro com Jesus, eu entendendo a minha identidade nele, quem é Jesus, né? Ele precisa me levar a parar de querer ser a minha própria fonte e receber dele tudo que eu preciso. Esse encontro precisa me levar, me possibilitar viver em abundância, sabe? Quando eu olho para essas limitações, isso não exclui eu nomear, eu me acolher, esse processo todo que eu falei, né? Mas quando eu olho para isso tudo, eu posso olhar para Jesus e falar, eu não sei, mas ele sabe, eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, eu não consigo, mas ele pode, ele consegue, né? Então, sim, o encontro com Jesus, ele nos impacta, sim, na nossa forma de pensar, sentir e viver. E foi interessante você falar isso, porque na psicologia a gente trabalha muito uma tríade, que é do pensamento, do sentimento e da ação, né? E tudo começa na forma que eu penso. Então, como eu penso, vai influenciar nas minhas emoções e vai influenciar no meu comportamento. Por isso que sim, o encontro com Jesus muda aos poucos o nosso pensamento. Isso, eu tenho uma nova perspectiva de vida, eu começo a pensar que eu, por estar em Jesus, por permanecer em Jesus e receber dele, eu vou conseguir sim passar, entendeu? Eu vou conseguir, não eu dar conta, mas eu tenho uma fonte que me faz atravessar por isso, que gera esperança em mim. Eu não produzo em mim tudo isso. E aí eu pensar dessa forma, eu ter essa clareza, muda a forma que eu sinto e muda o meu comportamento. Diante, a gente está falando da pandemia, mas é diante de qualquer situação, né? E outra coisa, né? Esse amor dele também, quando a gente tem esse encontro com ele, a gente vai percebendo que a gente é totalmente amado. Isso nos traz segurança, né? Para abrir as nossas fragilidades, né? Uhum, Você falou, não é frequentar uma igreja, mas é se encontrar com o Senhor, porque a igreja ela tem dessa dificuldade, né? Mas quando a gente uhum, se encontra realmente com Deus, ele rompe as barreiras que há na gente. A gente consegue se abrir, a gente consegue acreditar em novas uhum. possibilidades, né? Isso é sensacional. Ô, Pop, antes da gente entrar, a gente passar adiante para pós-pandemia, ainda continuando dentro da pandemia, foi feita uma pergunta. Como que a gente pode, de alguma forma, ajudar alguém que a gente percebe todos esses sintomas de uma má saúde mental, mas ela própria não aceita o diagnóstico? Há alguma possibilidade? A gente pode fazer alguma coisa? Ah, sim, se você é uma pessoa próxima, lembre-se que você não é médico, nem psicólogo, né? Então não chegue, nossa, você está com depressão, né? Você pode falar, nossa, tenho te percebido irritado, tenho te percebido mais quieto. Você pode falar o sintoma, né? Sem vontade de fazer, tô preocupada com você, né? Eu acho que é sinalizar, porque às vezes é difícil mesmo a gente se aperceber, né? Ainda mais em tudo isso que está acontecendo. Se você tem alguém próximo e vem te dar um toque, é bom, pelo menos eu acho bom, né? Olha, eu tenho percebido isso, você tá mais irritado, o que tá acontecendo? Você abre espaço para o diálogo. Isso é diferente de você taxar uma pessoa. Olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem que procurar ajuda, você tá ficando louco, você tá atrapalhando minha vida. Entende? Seu objetivo é acolher a pessoa. Então, você pode fazer isso. Estou falando uma pessoa próxima. Uma pessoa que não é próxima é muito difícil. Porque isso, como a pessoa próxima, já é difícil a pessoa ouvir. Não é gostoso você ouvir de alguém que, olha, você não tá tão bem quando você acha, você precisa revisar sua vida, você precisa tomar um outro caminho. Não é gostoso. É um confronto isso, mesmo quando a pessoa é querida por nós, né? Para uma pessoa que não tem nada a ver com você, é muito difícil que você faça isso, né? Mas assim, eu acho que com jeito, de repente você pode tentar fazer isso e direcionar. Direcionar, olha, a gente está aqui falando na igreja, então
Acho que seria interessante você conversar com alguém, um amigo, um pastor, ou procurar uma ajuda profissional. Então, eu iria por aí. Mas realmente uma pessoa que ela é muito distante, é difícil você chegar e falar. Bacana. Então, você já deu uma boa explanada sobre a saúde mental dentro do isolamento, dentro da pandemia, mas isso aí vai passar, não vai? E Vai quando passar. vai A passar? pandemia vai acabar, gente. Em alguma hora ela vai acabar, tenho certeza. Amém. E quando ela passar, fica essas preocupações, né? Quais vão ser as sequelas? Ou quais vão ser, que eu acredito que também vamos ter benefícios, né? Muitas pessoas vão sair muito mais maduras, muito mais preparadas para a vida. Mas, infelizmente, algumas pessoas vão levar algumas sequelas aí para pós-pandemia, né? Como é que você tem visto e já pensado sobre isso? Então, o que é esperado para pós-pandemia? Assim, eu vou traçar algumas probabilidades aqui, né? Mas, novamente, é bem isso que você falou. Depende da forma que a pessoa vai viver esse momento e tem vivido esse momento, certo? Então, o que é esperado, até tem tido muitas notícias, eu peguei uma expressão que eu vi em algumas, um tsunami de doenças mentais. É isso que tem sido esperado para quando acabar. Exatamente, sim, do meu ponto de vista, é principalmente pelo fato das pessoas não se acolherem nesse momento. Ter tanta resistência de procurar ajuda, de nomear, de entender, olha, eu não estou dando conta, e aí vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, e nisso a gente tem o quê? 2 meses? Assim, é um quadro muito agudo, entendeu? Do que ela está desenvolvendo. Então, é realmente bem preocupante. Sofrimento geral, mental generalizado, a gente vai estar esperando por isso. E algumas outras coisas, assim, que não são relacionadas à saúde mental, por exemplo, né? Espera-se também, em relação à economia, a miséria física mesmo. A é um termo deserotização absoluta das relações sociais. Então, as relações sociais estavam ficando muito erotizadas a qualquer tempo. Então, espera-se uma retomada disso, algo mais, isso, menos erotizado mesmo, sabe? Uhum. E junto com isso, a solidariedade, um valor que estava sendo muito esquecido e espera-se que isso seja retomado. Já tem sido retomado, né? Mas essa redescoberta de uma forma que seja mantida por mais tempo depois, né? O desejo de contato corporal, então, quando a gente não tem muita coisa, a gente fica desejosa, né? Então, muita gente, às vezes, que nem, assim, valorizava tanto um abraço, um toque. O brasileiro é muito toque. Então, com certeza, a nossa cultura tem sentido mais do que outras culturas que não são tão assim, né, como nós. Mas isso, você saber realmente, nossa, eu preciso, faz bem um abraço, eu estou necessitada, e valorizar isso, né? Por outro lado, né, assim, a gente tem começado a viver também o afrouxamento do distanciamento, né? E isso também impacta as nossas emoções. Eu trouxe aqui dois transtornos, são chamados de transtornos que são previsíveis, que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT ele começou a ser estudado em soldados que iam para a guerra e eles viviam muito tempo sob pressão, que é exatamente estresse, pressão, é isso que a gente está vivendo, e eles voltavam para o país e eles não conseguiam se reorganizar psiquicamente, né? Então, tem até uma série muito legal que chama Homeland, que ela fala do retorno de um soldado que ficou preso no Afeganistão e tal. Tem outras histórias na trama, mas mostra o TEPT dele, assim, né? O transtorno que ele não conseguia dormir, ele acordava achando que estava em guerra, gritando, batendo quem estava do lado. Então, esse tipo de transtorno espera-se uma alta nele e o burnout, né? O transtorno de burnout, que é o que? O esgotamento causado pelo trabalho, pelo excesso de trabalho. E aí a gente volta a falar sobre a importância dos limites, né? Porque o home office,
ele tem seu lado positivo, mas a maioria das pessoas não tem conseguido ter uma qualidade de vida com home office, colocando limites. A hora que eu começo, a hora que eu termino, meu dia de descanso, como é minha rotina. Então, isso tudo espera-se que o aumento do burnout, transtorno de burnout depois. E, Pop, a nossa esperança, né, a minha fé é que essa empatia, né, esse redescobrimento aí e a nossa preocupação com o sofrimento alheio seja que a gente tome posse realmente, né, que a gente, a partir de agora, continue, mantenha essa sensibilidade, essa preocupação com o outro, né? Você falando aí, eu me lembrei de um filme, né, de quando eu era criança, né, o próprio Rambo, né, ele volta traumatizado e ele diz pro general, eu só queria ser amado. Eu lutei pelo povo, voltei e eu não consigo me encaixar porque eu só queria ser amado pelo povo que eu Uhum. lutei por eles. Então, assim, aí você começa a enxergar as possibilidades. Mas mesmo assim, com essa empatia crescente, ou pelo menos a fala empática, né? Nosso amigo nos fez uma pergunta aqui. Por que da indiferença? Você acha que ainda existem pessoas indiferentes umas às outras no meio da pandemia? Você acha que é pura frieza? Ou você acha que também pode ser um mecanismo de defesa, algo assim parecido, que a pessoa tá construindo em si? Como é que você vê isso? Uhum. A frieza geralmente ela é um mecanismo de defesa, né? Assim, a não ser que a pessoa ela tenha um outro tipo de, ah, vamos dizer, de personalidade. Então, ela vai mais lá para a psicopatia, é outra classificação, né? Então, ela não tem realmente essa empatia. Um psicopata, ele não tem isso, né? Muito. Não tem. Ele pode manipular e se fazer assim, mas ele não tem, certo? Então, tirando esse quadro de pessoas assim, que precisam de ajuda, sim, qual foi a palavra que ele usou? Não foi frieza a É, primeira? indiferença. Indiferença. A indiferença, ela pode ser uma defesa, mas tem muito a ver com a história de vida da pessoa, né? O que ela viveu, o que esse momento tem feito ela reviver, o que tem trazido para ela. E gente que não tem, a gente chama de repertório, ela não vivenciou esse tipo de relacionamento, ela não aprendeu a empatia, né? Isso a gente aprende nas interações sociais. Ninguém foi empático comigo, eu não sei ser empática também. Né? Se eu não ver alguém sendo empático, eu não sei o que é isso. Eu tenho que ter passado, tenho que ter tido na minha vida isso, né? Tem muito a ver também, se eu não me acolho, eu não vou conseguir acolher o outro, né? Uma coisa que a gente fala bastante lá no Ministério Oasis, que é onde eu tenho servido, né? No cuidado dos líderes e tal, é que uma das causas de esgotamento, que é exatamente o burnout, é que a maioria desse público não recebe, não vive aquilo que fala. Então, assim, eu recebo, eu entendo, Deus me dá o amor, a graça, tudo isso, e eu dou para as outras pessoas, mas não passa por mim. Eu não me cuido desse jeito, eu não me aceito, eu não acolho as minhas fragilidades, eu acho que eu tenho que ser autossuficiente, entende? E aí Uhum. eu passo a dar aquilo que eu não tenho para mim, né? Eu viro só um canal de passagem, né? Só canal de passagem. Não para mim. Eu não desfruto daquilo que eu posso desfrutar em Deus, né? E aí, assim, voltando um pouquinho, eu acho que sim, a indiferença pode, nesse caminho, assim, até a pessoa acaba sendo até mais coerente, porque ela não tá se acolhendo, ela não vai acolher outra pessoa, ela não dá conta de fazer isso, né? Não rola a chamada hipocrisia, né? É... Ô, Pop, outra coisa. A gente falou sobre o encontro com Jesus, esse relacionamento com Ele. Então, esse momento de pós-pandemia também, a vida em comunidade e o discipulado, ele vai também nos ajudar a vencer de alguma forma, né? Com certeza. Com Porque. certeza, né? Pode falar. Não pode falar, pode ir. Não, eu ia falar, né? Uma das dicas que eu trouxe tem muito a ver com isso, né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos de gente.
né? E a igreja aí entra como uma grande ferramenta. Os grupos, os discipulados, todos os encontros, né? Então a dica é mantenha-se conectado, não se isole, busque referências. Eu posso promover isso para os outros também, não só receber, mas promover. Isso tudo gera muita saúde nesse meio. Então, sim, a igreja, todos esses encontros, eles são muito importantes. São ótimas ferramentas. É porque assim, é, desabafando aqui um pouco, né, de forma breve, eu sou crente antigo, né? Então eu sou crente daquele tempo que acabava-se qualquer reunião e a gente ficava ali batendo papo e conversando e coisa e tal. A gente não via a hora passando, a gente continua se alimentando da palavra e do relacionamento entre as pessoas. Mas hoje não. Hoje acaba o culto, a gente logo, ó, daqui a pouco eu te mando um zap. Então, o relacionamento a cada dia ele vai ficando mais frio e mais Uhum. independente um do outro. Os vínculos vão sendo superficiais. É bem complicado, né? E Uhum. essa retomada, se a gente souber aproveitar essa retomada, a pandemia, ela pode ser a pós-pandemia pode ser muito proveitosa, né? Tanto Sim, para a vida da igreja quanto para a vida social, não é? sim, com certeza. E aí, até para esse momento de pandemia, né? Isso que você falou, o WhatsApp, a gente teve que aprender a usar essas ferramentas tecnológicas e entender que elas podem promover assim essa conectividade, esse afeto, sem ser frio demais, entende? Tem gente que fala, não vou ligar, não vou fazer chamada, não vou participar de nada, porque é máquina, tô falando com uma máquina, né? E eu sei, uma outra coisa que eu vou dizer assim que é importante é você conseguir fazer ajustes criativos, revisar suas perspectivas, você se abrir para o novo, né? Então, para esse momento, entender que essa forma pode sim trazer ganhos afetivos para você. E que depois você vai, a gente pode viver um momento assim de colocar as relações sociais presenciais no lugar que deveriam estar, né? Não achar que realmente o virtual substitui completamente. Certo. E partindo assim de forma mais prática, né? Como eu posso me cuidar? Quais as dicas que você me daria aí? De que forma? Uhum. Eu separei aqui 10 dicas para falar com vocês. Já falei duas, mas eu vou repetir. Então, a primeira é essa, de vocês não se isolarem, mantenham-se conectados. Então, aí, pessoal da igreja, participem das coisas da igreja, se você gosta. Pessoal que não é de igreja, promovam encontros, falem com as suas famílias, com os amigos, se mantenham conectados, isso é importante. O pertencimento é uma necessidade legítima e muito, e assim, que o ser humano ele vive procurando, né? Então, se manter conectado vai fazer com que você supra isso dentro de você. Você vai ver, nossa, eu pertenço a alguma coisa. Eu tô aqui sozinho, mas eu pertenço, né? É, procure se conhecer. Então, o autoconhecimento, eu só mudo aquilo que eu conheço. Invista tempo nisso, em se conhecer. Eu já falei muito, mas identificar e nomear seus sentimentos, perceber os seus limites, parar, entender os sinais do seu corpo, né? Às vezes o seu corpo está gritando de cansaço e você está lá tentando fazer coisa. Para, descansa, né? Quando, não sei se vocês já viram aí, mas criança, quando está muito cansada, exausta, o que que criança faz? Normalmente chora, né? Chora. E chora e não tem motivo, a criança só chora, ela está exausta. Só que adulto não se permite chorar, né? Então, fica irritado, começa a dar patada em todo mundo, acha que tá muito triste, acha que. E às vezes ele precisa de descansar. Ele precisa parar e dormir 8 horas, sabe? Então é isso. Pó, e é uma boa tática eu viver igual o Zeca Pagodinho na pandemia? Deixa a vida me levar, sem horário, sem De forma organização. alguma. Não? De forma alguma. Outra dica é organize o seu dia, né? Estabeleça uma rotina para você. A rotina é importantíssima que ela seja flexível. Por quê? Porque a gente está sob estresse, sob pressão. Tem dia que eu vou render mais, tem dia que eu não vou render.
Tem dia que eu vou precisar dormir um pouquinho mais tarde, tem dia que eu vou acordar bem cedo e vou fazer minhas coisas, né? Então, estabeleça uma rotina, não fique de pijama o dia todo, troque de roupa, né? A gente em casa tem essa tendência, vou ficar aqui, né? Vou ir. Gente, isso é muito importante para sua autoestima, para suas emoções. Você vai. É como um lembrete para o seu cérebro: olha, é outro dia, você passou um dia, vamos de novo, né? Então, troca de roupa. Se você está trabalhando em casa, organize o seu espaço de trabalho, não fique trabalhando em qualquer lugar. Na cama, no pé da cama, do outro lado, se você tem essa possibilidade, claro, né? Tem gente que não tem. Mas diante do que você tem, faça o melhor. E entenda que aquele é seu ambiente de trabalho. Até para quem tem criança, isso é muito importante. Porque as crianças, elas têm mais dificuldade. Como assim? O papai e a mãe estão em casa, mas não podem ficar comigo. Porque antes pai e mãe em casa era sinal de que era tempo deles, né? E agora estão em casa e tem que trabalhar. Então, organizar esse espaço e falar para os filhos ajuda eles a se organizarem também, tá bom? Saiba a hora de parar, é isso que eu falei. Faça pausas durante o dia, né? Às vezes a gente entra aí, isso acontece também comigo, às vezes eu tenho dia que eu tenho muito paciente, eu atendo 6, 7 horas assim, eu tenho que me policiar, né? De um intervalo de um paciente para outro, de parar, de ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche e depois continuar. Então, isso é muito importante. E diante dessa rotina, né, simplifique a sua vida. Tenha metas realistas. Esse simplifique, eu tenho um post muito legal, depois se vocês quiserem ver, ele chama Simplifique mesmo. Eu escrevi agora com uma amiga, a gente fez uma live e eu escrevi sobre isso. Às vezes a gente se complica demais, então aprenda a simplificar a sua vida, tá bom? A outra dica que eu coloco, e eu falo muito, quem é meu paciente, foi meu paciente, sabe disso, escreva, faça lista, se organize, escreva sobre você, o que você está sentindo. Gente, escrever é maravilhoso, é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. Então, assim, se você, diante da sua condição aí financeira, não pode fazer uma terapia, comece um diário, comece a escrever sobre o que você está sentindo, isso vai te ajudar. Uma dica dentro de escrever é escrever motivos de gratidão. Aprenda a nomear pelo que você é grato. Gente, hoje a neurociência diz e trabalha muito sobre o impacto do nosso cérebro quando eu tenho uma atitude de gratidão diante da vida. Né? Isso já é reconhecido aí pela ciência. Isso muda a forma do nosso cérebro processar muitas coisas. Impacta diretamente em todas as áreas da vida. Certo? Para Ô, os Costa, ansiosos. eu queria só falar algo, dar uma dica para os crentes aí, nessa parte que você falou. Porque, sabe por quê, gente? É muito legal. Quando você lê os Salmos, nessa perspectiva que a Pop falou, de você escrever um diário, porque o Salmo nada mais é do que os diários, né? As experiências das pessoas. E que a gente tenha essa prática, né? De escrever as nossas experiências com Deus, ou as nossas experiências de não perceber Deus no dia. Então, isso é fantástico para a nossa vida. A nossa devocional, ela começa a ter um sentido muito maior para nós quando a gente consegue enxergar Deus na vida. Deus está na nossa vida, né? Ele não é um objeto que a gente pega, usa e abandona, né? Ele está na nossa vida. Isso é muito legal. Vai lá, Pop, desculpa. Não, sei. Eu ia falar para os que estão lidando mais com ansiedade, né? Lembre o seu coração. Os salmos, eles são esse diálogo com o nosso coração, né? Davi fazia muito isso, né? Quando ele fala, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, ele está falando com ele mesmo. A gente precisa fazer isso, a gente precisa aprender a falar com o nosso coração, sabe? Ter esse diálogo. Então, lembre o seu coração de viver no presente. Viva no presente, esteja onde seus pés estão. Onde você está agora? Viva agora, né? E é isso, vai se lembrando. Você pode, falando em escrever, né? Deixe recadinhos para você aí onde você está. Viva o presente. Isso tudo que a gente está falando, você pode deixar post-it aí na casa inteira e se lembrar disso, né? Que pode ajudar a nossa memória. Cuide da sua espiritualidade. E aí, a Organização Mundial de Saúde define o bem-estar como a saúde, né?
como bem-estar biopsicossocial e espiritual. Desde 1989, a espiritualidade ela tem sido vista, observada como fonte de saúde. Então, por que eu estou falando? Porque eu sei que tem gente aqui que não vai à igreja, por exemplo, né? Mas a espiritualidade é algo muito amplo. Então, invista na sua, cuide da sua espiritualidade, né? Um exemplo que eu coloquei aqui é a meditação. Procura meditação. Tem um livro muito legal, eu reli agora, que é do Richard Foster, Celebração das Disciplinas, né? Da disciplina. Gente, é sensacional. É um livro assim que vale muito a pena ler e ele fala sobre meditação. Ele dá alguns exemplos de como meditar, porque assim, aqui na nossa cultura do Ocidente isso não é muito comum, né? Do Oriente, do Ocidente, isso. Entendeu? Então é isso, a meditação. Outra coisa importantíssima é limitar o seu tempo com as mídias. Não fique vendo TV o dia inteiro, Instagram o dia inteiro, Facebook o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro. Não fique vendo notícias o dia inteiro, gente. Isso não acrescenta em nada. A gente não falou que a gente está sob pressão, sob estresse, e aí você vai e dá mais estresse para sua mente. Eu não estou dizendo para você ver alienado. Separe um tempo do seu dia e veja a notícia. Você não tem que ficar o tempo todo conectado. Bom? O outro eu falei que é aprender a fazer ajustes criativos, ser criativo, aceitar, vivenciar o novo, aprender coisas novas. E por último, eu falei que eu ia retomar também, todo esse estresse, toda essa agressividade que a gente tem vivido, não permitir que isso volte para você com comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, automutilação é um, mas compulsão por comer, compulsão por fazer muita coisa, o tempo de mídia que eu falei, você negar que você precisa de ajuda, você negar que você precisa de cuidado, abuso de álcool e drogas, isso tudo são comportamentos autodestrutivos. Quando a gente fala de comportamentos autodestrutivos, a maioria das pessoas já pensa em automutilação, né? Mas eu me destruo de muitas outras formas. Eu posso me destruir de muitas outras formas. Então, cuidado. Cuidado para que toda essa agressividade, essa raiva, essas coisas todas que estão acontecendo dentro de você não se transformem nesses comportamentos. É isso. São as 10 dicas. Falei muito. Ô, Pop, a gente está chegando ao fim, né? Foi muito prazeroso bater esse papo com você. É claro que as necessidades nossas são imensas, né? Como a gente até conversou durante o dia, não dá para ser muito específico, né? Muitas pessoas têm problemas específicos que não dá para gente sanar ou pelo menos conversar sobre. Mas já foi Sim. prazeroso demais, minha irmã. Eu agradeço demais a sua presença, agradeço a sua disponibilidade. E não esquece, o pessoal tá falando aqui, senão eu vou apanhar. Não esquece de salvar no GVT aí, no GVT, para que a gente possa compartilhar e Vou rever, tá salvar. bom? Uhum. É isso. O nosso tempo está acabando? Quanto tempo a gente tem? Eu acho que uns 3 minutos, que eu acho que a gente entrou no 8h15, eu acho que a gente entrou. Ai, eu não vi. É isso mesmo. Eu quero lembrar que a caixinha de perguntas vai estar lá. Então, se eu não respondi aqui, como o Fábio falou, né, às vezes tem coisa específica, manda lá para mim. A sua dúvida pode ser de outras pessoas, você me ajuda também. Então, vamos nos ajudar nesse processo, né? E é fato que ninguém vai sair igual depois de tudo que a gente passou, mas depende de você, da forma que você vai lidar. Você pode sair melhor. A forma que você vai sair depende da forma que você está lidando agora, né? Então, não fabrique a sua própria infelicidade. Você pode promover para você saúde e para as pessoas que estão ao seu lado, certo? O sofrimento, essas dificuldades, elas fazem parte da existência humana. Então, o foco, já que o sofrimento é inerente, a gente precisa entender, então, como lidar com ele, como passar por ele de uma forma mais saudável, como sair melhor dele, né? Não evitar, ele é inerente. A gente precisa aprender a lidar com ele, né? Não negar tudo isso. Quanto mais eu nego, quanto mais eu fico achando que isso não está existindo, mais eu vou adoecer, certo? Quanto mais eu nego meu sofrimento, mais eu adoeço. Não faça isso. Não faça isso. Uma frase que eu achei muito legal e eu quero dividir com vocês para a gente encerrar é o seguinte:
Maturidade acontece quando a gente vive em paz com aquilo que não se consegue mudar. Então, vamos fazer isso, vamos investir em crescimento em todas as áreas. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais, então você pode se ajudar nisso. E quero enfatizar a última coisa, gente. Procure ajuda. Se você precisar, não hesite, procure ajuda. Certo? Tá muito difícil? Procure ajuda. Do seu pastor, do seu amigo, de profissionais de saúde. Não fique sozinho. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, adorei. Amém. O pessoal também gostou, e eu gostaria de falar para o pessoal que a gente vai remarcar, né, Pop? Um presencial e, se preciso, a gente vai remarcar uma outra live aí para a gente bater um papo. E outra coisa, né? Apesar da Pop ter se apresentado no início e ela ter se apresentado como psicóloga, aqui a gente, e ela está falando, a importância de procurar orientação específica. Não é? A gente aqui não está ignorando que realmente a saúde mental é algo que deve ser levado em consideração. Isso é real, isso acontece com crente, isso acontece com descrente, isso acontece com o ser humano. Não é isso? Para que não fique nenhum preconceito. Abra o seu coração, como a Pop disse, se nós queremos ser tratados, se nós queremos ser curados, buscar uma melhor qualidade de vida, temos que reconhecer as nossas fragilidades. É isso Obrigado. aí. Obrigado, viu? Gente, muito obrigada, adorei. Obrigadão pelo convite e vamos marcar o próximo. Amém. Tchau, Tá tchau, bom? povo. Tchau, gente. Um beijo. Nos vemos.